Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, do qual sem Ele nós não somos ninguém, nós não somos exatamente nada. Sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Mas glória a Deus que nós temos Ele conosco. E segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, nós somos de ninguém que nós éramos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 137, Salmo de número 37, nós vamos fazer uma breve reflexão nessa noite acerca da palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida nessa noite. Já teve desde o início do culto, e assim por toda a liturgia do culto, a gente vai só recebendo coisas boas de Deus, amém? Salmo de número 37, diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram a cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, amém? Debruce tua cabeça só por mais um instante. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós já adoramos o Senhor aqui nessa noite com cânticos e louvores, adoramos o Senhor com a devolução do dízimo, com as ofertas colocadas no gasofilácio, ó Deus. E agora nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida nessa noite, usa ela como instrumento, como ferramenta. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha do jeito, da forma, da maneira que o Senhor quiser falar conosco, mas que o Senhor fale através desses versículos, desse Salmo de número 137 que foi lido, que o Senhor possa trazer uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Nós reconhecemos que somos carentes da Tua palavra, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores e necessitados de perdão. Nós reconhecemos, ó Deus querido e Senhor amado, que sem o Senhor não somos nada, que é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos mantém de pé, é a Tua palavra que nos direciona pelos caminhos da verdade, pelos caminhos corretos. É a Tua palavra, Senhor querido e Senhor amado, que ilumina nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Portanto, Deus, fala conosco, porque nós sabemos que sem a Tua palavra tudo é treva, Pai. Tenha liberdade através da minha vida nessa noite,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, esse salmo é um salmo assim muito triste, não pela poesia que consiste nele, que ele contém, ou de que ele é formado, porque os livros de salmos, eles são livros poéticos, são livros que o escritor expressa aquilo que ele está sentindo através de palavras. Os salmos, na verdade, é a expressão de um sentimento de alguém que servia ao Senhor e que por algum momento ou estava muito alegre, ou estava muito feliz, ou estava muito triste, muito aborrecido. Então, não pela poesia que contém nele, ele é triste pelo contexto de que ele é formado e do período que ele foi feito e por que ele foi feito. Esse salmo de número 137 conta uma história de alguns cativos, de alguns israelitas que foram levados a cativo. Os irmãos sabem que o rei Nabucodonosor invadiu a Babilônia por 3 vezes, saquearam, levaram toda a nobreza de Jerusalém, levaram para a Babilônia, destruíram Israel, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, deixaram a cidade realmente assolada, realmente sem condições de vida, de uma cidade próspera, de uma cidade onde se encontrava a presença de Deus, de uma cidade onde o povo de Deus se alegrava. Agora o que restava lá era pedra sobre pedra, tristeza sobre tristeza e quase sem condições de vida. Então o contexto é muito triste. Agora, por que eles foram levados para esse cativeiro? Por que Deus deixou que eles fossem levados para esse cativeiro? Veja que esse salmo aqui, ele é consequência de um momento muito terrível do povo de Israel, de um momento que nós poderíamos dizer de apostasia, do povo se afastar da verdade. E quanto mais nós se afastamos da verdade, ou quanto mais alguém se afasta da verdade, mais ele chega próximo, mais se aproxima da mentira, mais se aproxima do erro, mais se aproxima daquilo que afunda a pessoa. E esse salmo, nesse contexto, é isso. Deus, na verdade, deixa o povo de Israel ser levado a cativo por muitas e muitas coisas que o povo de Israel fizeram, entre elas os pecados que eles praticavam. E Deus, amado, ele sempre teve cuidado com o povo de Israel, em defender o povo de Israel, em estar do lado do povo de Israel. Tanto que Deus, ele colocou limites ao povo de Israel quando ele estava ali no deserto, para que eles tivessem doutrina, para que eles caminhassem na presença de Deus. Deus, quando Moisés sobe ali naquele monte, fica lá 40 dias, 40 noites, conversando com Deus, na presença de Deus, Deus entrega lá algumas ordenanças para que o povo seguisse, para que o povo não errasse, para que o povo não viesse praticar iniquidade, para que o povo verdadeiramente soubesse o que é certo e o que é errado. Lá desce Moisés com os mandamentos, lê para o povo, e o povo começa a caminhar. Talvez nos primeiros dias, nos primeiros momentos, as leis são cumpridas, as leis são obedecidas rigorosamente, mas o tempo vai passando e o povo vai se esquecendo, e o povo vai se extraviando, o povo vai caminhando aos caminhos contrários da vontade de Deus, e vai pecando, vai errando, vai entrando cada vez mais na degradação, e sempre Deus querendo colocar limites e cuidar do povo de Israel. E não só colocou limites, não só escreveu as leis para que o povo viesse obedecer enquanto estivesse ali caminhando pelo deserto, mas também levantou profetas, e muitos profetas, para advertir o povo de que se eles errassem, as consequências seriam ruins, as consequências não seriam muito boas, que as consequências seriam a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então levantou profetas. Enfim, Deus de alguma forma sempre cuidou
do povo de Israel, sempre zelou pelo povo de Israel, e o povo de Israel, obviamente, sempre descumprindo, sempre errando, até que chega numa situação aonde nós lemos aqui, o povo levado ao cativeiro. E aí eles vão para o cativeiro, e quando chega lá no cativeiro, a Bíblia vai dizer aqui, o escritor diz que os guardas olham lá para aqueles cativos, para aqueles prisioneiros que estavam ali, sentados à beira do rio da Babilônia. Eles veem que eles estão lá entristecidos, e os guardas, aqueles que destruíram Jerusalém, pedem para que eles cantassem uma canção do Senhor, para que talvez alegrasse o ambiente, para que talvez viesse algum sorriso nos lábios daqueles israelitas que estavam ali, daqueles judeus que estavam ali presos, aprisionados, longe da cidade de Deus, longe da presença de Deus, pagando por um preço que ninguém gostaria de pagar. E a Bíblia vai dizer que um deles, olha, como nós poderemos cantar em terra estranha, longe da presença do Senhor. E aí os irmãos vão ver que aqui no texto, uma das coisas que chama muita atenção é que a Bíblia aqui está dizendo que a harpa deles estavam penduradas nas árvores, as harpas deles estavam penduradas nos salgueiros. Então veja, irmãos, que quando eles penduram as harpas, isto seria mais ou menos, ou significa mais ou menos que eles estavam desistindo de tudo. Eles estavam desistindo porque a harpa era a única coisa que eles tinham, era a única coisa que eles conseguiram ficar com eles, porque o resto, a Babilônia levou tudo. E provavelmente ali a harpa que eles tocavam, a harpa que eles adoravam a Deus, a harpa que eles entoavam para chegar até Deus, para alegrar o ambiente, era a única coisa que eles deixaram eles levar. E quando eles chegam lá com a harpa, eles penduram a harpa no salgueiro. Eles abandonam a arca, eles deixam a arca, porque eles não tinham mais força para cantar, não tinham mais força para louvar a Deus, não tinha mais força para exaltar ao Senhor, porque estavam, na verdade, eles estavam vivendo uma consequência pecaminosa, eles estavam vivendo a consequência não de um castigo de Deus para eles, mas de algo que eles mesmos chamaram para eles, porque Deus, como eu disse, sempre observou em cuidar deles. Então eles estavam ali com a arca, com a harpa pendurada. Aí, se os irmãos for prestar atenção nessa situação, nós trazendo para a nossa vida, fazendo uma aplicação para a nossa vida, nós aprendemos muita coisa aqui na Bíblia Sagrada. Porque aqui nesse texto ele fala de abandono, ele fala de humilhação, ele fala que o povo de Israel está calado. E quando nós trazemos para nós, para os nossos dias, para os dias de hoje, nós vamos ver que a coisa não muda muito, as coisas não está muito diferente, porque nós estamos vivendo uma época, uma geração onde nós ganhamos e muito de algumas gerações passadas, que é no quesito de informações, de inteligência, mas perdemos em outras partes, perdemos em outros requisitos, que é o requisito de andar na presença de Deus, de obedecer às leis de Deus, de ser um cristão afiado, de ser um cristão que zela pela palavra do Senhor, de ser um cristão que tem prazer de carregar a Bíblia debaixo do braço, tem prazer de andar pela rua e dizer que é um cristão, é um adepto de Cristo. Então nisso nós perdemos muito, porque se os irmãos for ver as gerações cristãs passadas, os irmãos vão ver que estão anos-luzes na nossa frente. Então nós ganhamos na inteligência, nós ganhamos nas informações que nós temos no dia de hoje, nas tecnologias que nós temos no dia de hoje, mas perdemos muitos naquilo que se diz respeito ao reino de Deus, a obedecer às doutrinas do Senhor. Então eu quero aqui nessa noite trazer para nós exatamente isso, porque, amado, em tudo isso aqui, em tudo isso que foi lido, em todo esse contexto do povo de Israel, existia um Deus cuidando.
existia um Deus zelando, existia um Deus doutrinando, existia um Deus que cuidava, existia um Deus que amava. Mas nós não somos bobo, e não obstante da situação, nós sabemos que também havia alguém que queria destruir, alguém que odiava, alguém que não zelava, alguém que não cuidava, alguém que queria calar o povo de Israel. Nós sabemos que existia alguém que caiu do céu e veio para destruir a humanidade, veio para fazer a obra dele sobre a humanidade. Tanto é que a Bíblia diz que Cristo veio para desfazer a obra de Satanás, a obra do inimigo. E ele andou também pelo deserto com o povo de Israel, ele andou também, ele esteve no jardim do Éden, ele esteve em todos os lugares em que o povo de Israel teve, o povo de Deus teve. E amado, e não podemos ignorar isso. E nós devemos saber que também Satanás, ele está basicamente em todos os lugares em que nós andamos. E se há um Deus que nos ama, e se há um Deus que cuida de nós, e se há um Deus que coloca para nós algumas ordenanças através das Escrituras Sagradas, se há um Deus que é manifestado pela Escritura Sagrada para a nossa vida, se há um Deus que a gente enxerga a olho nu, existe também o inimigo tentando tirar essa comunhão da igreja com Cristo, fazer com que nós não façamos parte do arrebatamento quando Jesus voltar. Existe alguém que está torcendo pela minha derrota, existe alguém que está torcendo pela tua derrota, existe alguém que está em volta da tua casa, existe alguém que está em volta da tua vida, porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, se não me engano, que o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, e ele anda rugindo, tragando, procurando quem ele possa tragar. Então o inimigo, o diabo, ele está por aí, fazendo a obra, continuando a obra, e querendo que nós penduramos as harpas no salgueiro, e desistimos, e paramos pelo meio do caminho. Nós temos que não ignorar essa parte, porque é óbvio, amado, que nós olhamos para o lado de Deus, nós olhamos que nós temos um Deus, mas nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo, e Ele quer que nós penduramos as nossas armas. E os irmãos, nós todos sabemos que muitas pessoas estão sentadas à beira do rio da Babilônia, entristecidos, sem poder cantar, porque está em terra estranha, porque um dia deu brecha para o inimigo entrar, um dia deu brecha para o inimigo trabalhar na vida dela e arrancar da presença do Senhor. Se os irmãos for ver, a luta, ela é espiritual. A nossa luta, ela é espiritual. A luta do povo de Deus, ela é espiritual. A luta da igreja, ela é espiritual. Tanto é que a Bíblia vai dizer para nós que os homens naturais não conseguem entender o que acontece no nosso meio. Por quê? Porque as coisas que acontecem no nosso meio são espirituais. Porque quando eles olham para nós, quando vejam a minha vida, vejam a tua vida, e às vezes, amado, nós estamos capengando, às vezes nós estamos desanimados, às vezes nós estamos vivendo momentos como este, um momento onde verdadeiramente assim a gente deve confessar que dá vontade de pendurar as nossas harpas, dá vontade de sacudir a poeira do corpo e descansar e parar por um instante. Às vezes isso acontece na nossa vida, às vezes acontece na vida de qualquer pessoa, e isso, amado, o diabo, ele está ao nosso redor, ele está querendo que isso aconteça na nossa vida, que nesses momentos nossos aí, verdadeiramente nós deixamos de olhar para Deus, e olhamos para a situação que nós estamos vivendo, olhamos para o rio da Babilônia, olhamos para as situações que estão ao nosso redor, e muitas pessoas, muita gente, amado, que um dia esteve em Jerusalém, que esteve no templo, que esteve adorando ao Senhor, que tocava harpa para o Senhor, hoje está sentado à beira do rio da Babilônia. E se você pedir para cantar um cântico, se você pedir para ler um versículo, vai dizer: como que eu posso falar algo do Senhor? Como que eu posso falar algo que vem do céu? Como que eu posso falar algo puro se eu estou em terra estranha? E a terra estranha é o mundo em que nós vivemos. A Bíblia diz que Jesus, quando ele ora a Deus, ele pede a Deus para que cuide de nós, para que nos guarde de todo mal. Ele não pede para nos tirar do mundo. Esse mundo que nós vivemos é um mundo babilônico, é um mundo que quer me calar, é um mundo que quer te calar, é um mundo que está olhando para você e está torcendo para que a sua harpa seja pendurada.
é nesse mundo babilônico que quer nos calar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não está muito longe disso acontecer. Se eu acho que hoje inimigos, uma luta espiritual, e já existem pessoas planejando leis, planejando os artigos para que venha nos calar. Vai chegar uma época que a nossa voz vai irritar ao tal ponto das pessoas quererem que a igreja feche. Vai chegar uma época, amado, que os nossos louvores vai perturbar tanto o mundo que as pessoas vão querer que a igreja feche. Vai chegar um momento onde as pessoas vão olhar para a igreja, o mundo vai olhar para a igreja, a Babilônia vai olhar para a igreja, e ao ver a nossa alegria, até a nossa alegria que é contagiante, vai perturbar eles ao ponto de pedir para que feche a igreja. Vai chegar um momento, amado, que a Babilônia, ela vai querer de todas as maneiras nos calar, vai fazer com que nós penduramos as harpas. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, irmãos, se nós continuarmos marchando, se nós continuarmos não olhando para a Babilônia, não olhando para aquilo que o mundo nos oferece, não olhando para aquilo que contraria a vontade de Deus, se nós continuarmos caminhando de uma forma que os nossos olhos façam como o apóstolo Paulo disse a Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, se nós olharmos para o alto, pode ter certeza de uma coisa: nós não vamos pendurar as nossas harpas, nós não vamos nos calar. Por quê? Porque as nossas harpas serão tocadas, e nós vamos continuar entoando cânticos de louvores a Deus, nós vamos continuar cantando ao Senhor, nós vamos continuar louvando ao Senhor, porque nós não vivemos em terra estranha, nós vivemos num lugar onde há a presença do Senhor, nós vivemos num lugar onde nós podemos sentir que Deus, Ele é real como o ar que nós respiramos. Nós vivemos num lugar onde nós podemos sentir a presença de Deus, e talvez seja isso que causa uma intriga, é isso que causa uma inveja no inimigo de querer fazer nós calar, porque talvez, ou melhor dizendo, nem talvez, a verdade é que ele também gostaria de estar tocando harpa igual um dia ele tocou lá nos céus. Ele queria também poder ser chamado de filho, ele gostaria também de um dia poder ser perdoado, mas para ele não há mais chance. Mas para nós que somos crentes, que nós que somos filhos de Deus, que nós que somos nós que verdadeiramente somos aceitos por Cristo, nós que verdadeiramente fomos recolhidos por Cristo, nós que verdadeiramente, amados, fomos escolhidos por Cristo, pode ter certeza de uma coisa: Babilônia não vai nos calar, não vai fazer com que nós penduramos as nossas harpas. Então eu quero nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo, te convidar a tirar a harpa do salgueiro se você pendurou. Eu quero nessa noite te convidar a desistir de pendurar a harpa no salgueiro. Eu quero aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, não trazer uma palavra motivacional, mas trazer uma palavra que venha alegrar o teu coração na presença de Deus, e fazer com que você venha tocar a harpa, porque, amado, é só com a harpa nas nossas mãos que nós conseguimos vencer essa guerra espiritual. Porque a guerra espiritual, amada, ela não é vencida com o meu conhecimento. A guerra espiritual, ela não é vencida com armas bélicas. A guerra espiritual, ela não é vencida com aquilo que nós temos materialmente falando, mas ela é vencida com a harpa, ela é vencida espiritualmente, ela é vencida com o nosso relacionamento com Deus. Essa guerra espiritual, ela só é vencida, amado, com as harpas na nossa mão. Você quer ver que é verdade? Saul, um rei que tinha um dos exércitos mais potentes da época, o exército dele não foi suficiente para tirar a tormenta do coração dele. As armas que o exército dele continha não foi suficiente para tirar a tristeza do coração dele. As armas que o exército dele tinha não foi suficiente para tirar aquela angústia que ele tinha. Mas que foi suficiente para fazer com que ele vinha ser aliviado? Quando Davi, um homenzinho ali, ele pegava aquela harpa e ele tocava, a Bíblia diz que ele sossegava, Saul ficava tranquilo. Por quê? Porque a harpa do cristão, amado, ela faz com que os inimigos, com que o demônio, com que o diabo batem em retirada da nossa vida. E é isso, amado, que nós temos que aprender: a segurar a harpa nas nossas mãos e não soltar de jeito nenhum, a segurar a harpa e continuar tocando,
a segurar a harpa, porque, amado, é a única arma que nós temos para lutar contra o inimigo. É uma arma espiritual. Não entregue, não pendure, não dependure a sua harpa, porque tem muita gente querendo que isso aconteça. E eu creio que não é o que Deus quer da tua vida, não é o que Deus quer da minha vida, não é o que Deus pretende para nós. Amados, o crente, aí você pode até falar que é muita prova, que é muita luta, que é muita coisa para a gente resolver, que as problemáticas da nossa vida vêm de enxurrada para cima de nós, e às vezes nós nos perdemos diante dela e não temos condições de resolver. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, que talvez esteja fazendo com que você, em algum momento da sua vida, pense em pendurar a harpa. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual que é a luta que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você, o que está em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, que ele fugirá de vós. É desse jeito que acontece. Então, amado, nós lemos aqui esse salmo, aonde fala desses israelitas, esses judeus que estavam lá sentados à beira do rio da Babilônia, entristecidos. Os irmãos já viram ou já perceberam alguma pessoa que um dia esteve dentro de um ambiente como esse, e que por algum motivo, alguma razão que ele achou, ele resolveu pendurar a harpa e ir embora? Alguém aqui já viu alguma pessoa dessa alegre, feliz? Não tem. Por quê? Porque em terra estranha não há alegria. Em terra estranha, amado, não há fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E eu sei que o diabo, ele está ao nosso derredor, como eu falei, e ele está olhando para a nossa vida. Ele está, hora ou outra, colocando alguma coisa na nossa vida para nós tropeçarmos. Então nós temos que ficar muito atentos, porque as ordenanças foi dada. Deus, ele zela pela minha vida. Deus, ele cuida da minha vida. Deus, ele cuida da tua vida. Agora, não se preocupe com os seus problemas, não se preocupe com as suas dificuldades, não se preocupe se você vai conseguir ou não, irmão. Entrega nas mãos de Deus, confia nele. Ele é teu Deus, ele é poderoso. Sabe, a única coisa que ele quer de você é que você prossiga olhando para ele. Não olhe para o teu problema, não olhe para a tua dificuldade, não olhe para a situação que você está vivendo, porque o que os teus olhos estão vendo não é o mesmo que Deus está enxergando. Sabe, Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus já enxergava o povo de Israel lá na vitória, lá na terra prometida. Deus já sabia que eles chegariam lá, e Deus sabe, amado, que nós vamos chegar aonde Ele quer que nós chegamos. Então não se desespera, sabe, porque o desespero te leva a desistir. E nós, amado, quando passamos por prova, nós como cristãos, nós passamos por prova diferentemente da Babilônia, diferentemente do mundo. Porque se os irmãos estão percebendo o mundo, algumas pessoas, quando passam por algumas situações, elas escolhem a forma dela passar por aquela luta, dela passar por aquela prova, dela passar por aquela dificuldade. Uns escolhem um copo de bebida. Tomando aquela bebida, talvez a pessoa acha que vai se sentir alegre e vai esquecer o problema, vai esquecer a dificuldade. Outro prefere usar, colocar a tristeza dele, colocar o desespero dele em uma carreira de droga. Outros preferem e escolhem o limite dos limites, que é tirar a própria vida. Mas nós não, amado. Nós como cristãos, nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus que é um Deus de história, que é um Deus que a gente não fala da boca para fora, a gente fala aquilo que é manifestado através da Bíblia Sagrada e que é manifestado através da nossa vida.
vida e coisas que nós já enxergamos. Nós passamos pela prova, é verdade, nós temos as mesmas dificuldades que a Babilônia, nós temos as mesmas dificuldades que o mundo, nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, nós temos, vivemos do mesmo jeito, da mesma maneira, em questão de vida, em questão de trabalho, em questão de estar na sociedade, mas nós passamos pelas provas, pelas lutas, longe de um copo de bebida, nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, longe de uma carreira de droga, nós passamos pelas lutas e pelas dificuldades, longe de uma corda de suicídio, nós passamos pela luta, nós passamos pela dificuldade, amado, de mãos dadas pelo Senhor, e acreditando que nós vamos passar pela Babilônia, vamos atravessar o rio da Babilônia, mas a harpa não sai da nossa mão. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir os problemas, pode vir seja lá o que for, a harpa da nossa mão não sai. Por quê? Porque na luta eu entoo o canto ao Senhor, porque na dificuldade eu louvo ao Senhor, porque na hora que eu não vejo saída, eu dou graças ao Senhor, porque a hora que eu olho para a minha situação e eu não consigo achar um escape, eu digo, glorificado é o nome do Senhor, que tem as mãos estendidas sobre a minha vida, e eu creio que eu não vou precisar soltar essa harpa para passar pelo rio da Babilônia, irmão. Por quê? Porque você vai atravessar o rio da Babilônia, e você vai atravessar com a harpa na mão, tocando cânticos ao Senhor, e dizendo que Ele é grande, e dizendo que Ele é poderoso, e dizendo que Ele é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, por gentileza. Feche teus olhos por um instante. Aleluias. Amados, tem causas na nossa vida, tem causas na nossa vida que ferramenta humana não é suficiente para resolver. Se você for analisar, amado, quantas dificuldades nós já passamos e tentamos resolver com aquilo que nós tínhamos na mão, com ferramentas que nós tínhamos na mão, com ferramentas humanas, e não deu certo. Quantos médicos, amado, que já passou algum tipo de remédio, já diagnosticou de alguma coisa, mas não foi suficiente para a tua cura, para a cura de alguém que você conhece. Quantos advogados, amado, que não pegou uma causa e que disse, olha, essa causa é ganha, e você ou conhece alguém que não ganhou a causa. Quantas coisas, amado, que nós usamos ferramentas humanas e não deu certo, nós não conseguimos. Por quê? Porque tem coisa, amado, que é só com a harpa na mão. Tem coisas que ferramentas humanas não resolve. A luta, a guerra é espiritual. E eu quero dizer nessa noite, amado, é verdade, nós temos um Deus que nós adoramos, nós temos um Deus que nós bendizemos, mas nós temos um inimigo que está em volta da nossa vida. Você pensa que você chegou aqui nessa noite e o inimigo não tentou te impedir de alguma forma? Você pensa que você chegou aqui nessa noite e você não olhou para o sofá da sua casa e não pensou em ficar descansando? Você pensa que o inimigo não colocou o desejo em você, aquele desejo que você sentiu de não vir para a casa do Senhor hoje? Não é o seu desejo, mas é um desejo do inimigo colocado na tua vida. Você pensa que no caminho, amado, o inimigo não tentou fazer alguma coisa para que o teu carro parasse, não tentou causar algum acidente para que você aqui não chegasse? Mas eu quero dizer que a harpa do Senhor estava contigo, a tua harpa estava na tua mão, e enquanto você veio lá na tua casa, você olhou para o sofá e pensou em ficar lá descansando, o Espírito Santo disse, ei, não, pegue tua harpa e vai adorar ao Senhor no templo. Quando você vinha vindo e o inimigo tentava de alguma forma te derrubar, impedir de chegar aqui, Deus, Ele estendia as mãos, abrindo caminho, oh aleluias, abrindo caminho para que você pudesse chegar aqui e adorá-lo, exaltar e louvá-lo. E eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, amado, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida nessa noite, e nós não podemos, amado, nos confortar, nós não podemos nos confortar em uma margem de um rio da Babilônia e pendurar as nossas harpas, não, porque a saudade virá de você olhar para o lado de Jerusalém e querer estar lá e não poder. Então, em nome de Jesus Cristo, busca a Deus enquanto se pode achar, procura o Senhor enquanto Ele está na tua vida, enquanto Ele te dá a oportunidade. Oh,
aleluia, Senhor. Eu não quero largar a arca, ó Deus. Guarda nossas vidas nessa noite, ó Deus. Eu sei que a Babilônia quer nos calar. Eu sei que os manjares estão postos à mesa. Oh, aleluia, Deus. Mas eu sei que as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós não vencemos a guerra com palavras torpes. Nós não vencemos a guerra por atirarmos bem. Nós não vencemos a guerra por ter uma boa coleção bélica. Nós não vencemos a guerra por ter boas formações acadêmicas. Nós não vencemos a guerra porque somos formados em alguma área dessa vida, não. Nós vencemos a guerra porque nós reconhecemos que a luta é espiritual, e que tudo que nós conhecemos e que nós obtivemos na vida veio do Senhor para a nossa vida, porque nós vencemos a guerra espiritual através da nossa harpa que estava na nossa mão e que nos ligava ao Senhor. Oh, aleluias, aleluias, amado. Louve ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Adore a Deus, exalte ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluias.